A civilização que sumiu da sua escola. Você passou anos estudando história. Império Romano, Egito, Idade Média, descobrimentos. Mas tem uma coisa que ninguém te contou. Entre os séculos XVI e XIX, existiu um império imenso, sofisticado, multicultural que simplesmente sumiu dos livros. Aparecia em mapas antigos. Foi citado por exploradores, reis e geógrafos. Ocupava área gigante, do leste europeu até a Ásia Central. O nome? Tartária. E não era região de bárbaros nômades. Era um império com bandeira, cultura própria e cidades majestosas. Então por que você nunca ouviu falar dele? Porque foi apagado, deliberadamente. E a pergunta que fica é: o que eles tinham que era tão perigoso para o sistema moderno? Os mapas não mentem, mas alguém quis que você achasse que sim. Em centenas de mapas produzidos entre os séculos XVI e XVIII, um nome aparece com destaque: Tartária. Atlas de Amsterdã. Mapas britânicos. Registros franceses. Até cartógrafos da Rússia czarista usavam esse nome. Em alguns, o império é dividido: Tartária chinesa, Tartária independente, Tartária europeia. O território era enorme, cobrindo partes do que hoje são Rússia, China, Mongólia, Ucrânia e até Cazaquistão. Mas depois de 1850, o nome desaparece. Mapas passam a mostrar Rússia, Sibéria, Ásia Central. A Tartaria some como se nunca tivesse existido. A justificativa oficial era só nome genérico para nômades. Mas então, por que aparecem bandeiras, brasões, cidades marcadas, rotas comerciais? E mais, por que tantos registros sumiram ao mesmo tempo em diferentes países? Alguém reescreveu a história. E fez isso rápido. As cidades que não fazem sentido. Agora olha ao redor do mundo. Prédios gigantes do século XVIII e XIX. Cúpulas perfeitas. Colunas colossais. Ornamentações milimétricas em pedra. Estão na Rússia, na Europa, nos Estados Unidos, em cidades que oficialmente ainda estavam em formação. A versão oficial diz que tudo foi construído com ferramentas simples, mão de obra escassa e tecnologia limitada. Mas os arquitetos modernos admitem: algumas dessas obras seriam difíceis até hoje. E tem outro detalhe estranho. Muitos desses prédios parecem enterrados parcialmente. Portas abaixo do nível do solo. Janelas que começam no chão. Andares inteiros sumidos. A explicação oficial? Reformas, aterros, mudanças urbanas. Mas por que isso aparece em cidades diferentes, países diferentes, na mesma época? Alguns pesquisadores chamam de mud flood. Outros dizem que é coincidência histórica. A verdade é uma só. Ninguém explica isso de forma convincente. Quem apaga o passado controla o presente. Se tudo isso é verdade, por que ninguém fala sobre a Tartária? Porque a história não é neutra. É escrita pelos vencedores. Quando os impérios modernos cresceram, Rússia czarista, Império Britânico, Vaticano, todos precisavam da mesma coisa: legitimidade. E para isso você precisa apagar o que veio antes. Apaga mapas, reescreve livros, troca nome das cidades e ensina às crianças uma nova versão. Hoje, a ideia de que toda a história humana é linear, primitiva, evoluindo devagar parece natural. Mas e se existiu civilização avançada, espiritual e multicultural que desafiava essa narrativa? Que não adorava dinheiro, que não explorava povos, que construiu cidades com harmonia e precisão? Isso seria o maior obstáculo ao modelo atual. Então melhor fingir que nunca existiu. E foi isso que fizeram. O que mais esconderam de você? Se uma civilização inteira pode ser apagada, o que mais esconderam de você? Quantas verdades viraram piada? Quantos mapas foram queimados? Quantos professores repetem histórias sem saber que estão ensinando só uma versão? Quando você começa a buscar, percebe que as lacunas são maiores que as certezas, que a história oficial é cheia de coincidências, mistérios, erros de tradução, mas ninguém volta para corrigir. A Tartaria talvez nunca volte para os livros, mas já voltou para a mente de quem questiona.
E isso assusta mais que qualquer império esquecido. Porque uma vez que você vê, não dá para desver. Compartilha. Faz a dúvida crescer. Porque a verdade não precisa ser gritada, ela só precisa ser lembrada.